Tem uma coisa que é curiosa, acho que você vai gostar de saber. No dia 7 de setembro, quando ele fez esse discurso pelo qual ele foi punido... Em Copacabana, né? Não, em Brasília. Depois ele foi pra Copacabana. Foi aquele que ele falou que não ia obedecer Não, esse foi em São Paulo. Você sabe que eu também vou às manifestações bolsonaristas. Eu vou sempre. Cara, você é um louco, Pra velho. fins jornalísticos, eu vou Não sempre. sei, mas deve ser muito louco, cara. Eu tenho uma paz. Eu fui aos campos em São Paulo. Eu fui agredido em Brasília, né? Quando eu fui ao campo de eu ia falar de concentração. O campo de... É um ato falha. Campo de golpe, sei lá. O campo golpista, lá no QG de Brasília, eu fui agredido. Devia ter um nome lúdico, né? Devia ter um nome... Eles deviam chamar de um... manifestação, povo e tal. Eu fui lá e fui agredido. Porque você foi reconhecido? Você foi? Não, eu fui como jornalista. Sei. Eu trabalho tanto para a CNN Portugal quanto para a TVI. A CNN Portugal é um canal a cabo e a TVI um canal aberto. E eu fui com o microfone da TVI. E eu fiz assim. O Bolsonaro tinha acabado de viajar para os Estados Unidos. E o meu editor, em Portugal, com uma cabeça de democracia plena, ele falou assim, não, vai lá ouvir a reação das pessoas, o que elas acharam, né? Afinal, o líder deles está indo embora. Aí eu estava começando na empresa, né? Vamos lá, né? Aí eu falei, tem que mostrar serviço. Aí eu fiz uma pergunta. Eu perguntei a pergunta, assim, muito capciosa. Eu falei assim, oi, tudo bem? O que está acontecendo aqui? A pergunta, nada objetiva, era assim, fale... O que é isso? A resposta demorou 10 segundos. Aí começaram a agredir, eu, o cinegrafista, o técnico, a polícia do exército cercou a gente foi sendo... Jogaram pedra, eu caí no chão, me deram uma voadora, eu caí no chão. Cacete. Aí, quando a gente chegou ao carro da TV, tinham 3 pneus rasgados. A gente teve que sair com o pneu rasgado. Aí a gente andou um pouquinho, trocou um pneu, ficou com 2 pneus rasgados. Conseguiu até um borracheiro e tal. E dali uma hora eu estava ao vivo. E aí virou a notícia do dia em Portugal. Porque e é uma coisa que, para mim, é muito difícil, que foi falar em primeira pessoa. Porque, para mim, eu nem me toquei que aquela notícia... A notícia era você. E eu, quando eu fui rever os vídeos, eu estava com um distanciamento, parecia que eu tinha visto e não vivido. Porque minha blusa estava suja de sangue, mas eu botei o paletó. Então, estava lá, então, assim... A equipa da CNN chegou, da TVI, a equipa em Portugal. Então, foi uma coisa traumática. Mas eu não ia falar disso. Eu ia falar do 7 de setembro de Brasília, que foi o motivo pelo qual ele se tornou inelegível, por ter usado o aparato do 7 de setembro para fazer um discurso político. E ele, no alto do trio elétrico, puxou o coro. Segundo ele, não puxou, foi puxado, mas enfim, falou imbrochável. Mas no Rio ele fez isso também, né? Do imbrochável. Como é que eu falo isso em Portugal? E ele diz que não foi, tá gravado, mas enfim. Porque em Portugal não é a mesma gíria. Não, porque broche em Portugal é outra coisa. Broche em Portugal é sexo oral. Posso fazer um broche? Posso falar sexo oral. Sei. Um agrado oral. SEXO oral. Um agrado oral. É. Então, pro português, ouvindo ele falando imbrochável, seria alguma coisa como imboquetável. O que não é alguma coisa do qual você se orgulhe. Você quer ser boquetável. E como é que você se adaptou? Eu falei, ele exaltou a própria masculinidade. Foi o jeito mais formal. Mas qual é a curiosidade? Qual é o termo para brocha lá? Não sei, talvez eles sejam formais e usem potência. Não sei. Mas o broche não pode. Broche, que é pra gente, a broche é coisa do... Sim, pra eles pra eles não pode falar broche. Broche é agrado oral. Então, quando o Bolsonaro fala imbrochável, eu tive que explicar. Eu acho muito divertido, eu tive que explicar. Imbrochável. Uma vez que ele estava falando do Lula, logo depois da eleição, eu falei assim, o Lula é um pinguço. Aí chegou a apresentadora e falou assim... O que é pinguço? Favor, o que seria pinguço? Eu, puta que pariu. Eu tive que explicar. E outra vez que isso foi mais difícil, explicar o que era a tchutchuca do Centrão. Porra, isso aí, cacete. Tchutchuca do Centrão, eu tive que explicar. Que foi quando ele foi... Tinha um youtuber, que é um youtuber meio provocador, e foi acusá-lo de ser tchutchuca do Centrão, e ele foi tentar tirar o celular da mão do menino. Eu lembro disso. E esse era um humorista, né? Era um humorista. Não humorista, era um cara moro, né? Ele é um militar de baixa patente que começou a gravar vídeos insultando a hierarquia, e depois ficou muito chateado porque foi repreendido. O que ele esperava, né?
Depende da hierarquia que você insultar. Se for hoje, talvez, né? Ou se você fosse contra o comunismo, ou como o Bolsonaro fez campanha dentro da Escola das Agulhas Negras, isso podia. Isso não era um problema. Mas esse garoto foi um problema. E eu tive que explicar. Sumiu ele, né? Ele era um rato de cercadinho, né? Ele Sim. ficava ali no cercadinho do Bolsonaro tentando tirar alguma coisa para fazer vídeos e se destacar. Ele é esse estilo MBL. Total. De tentar Provoca, tirar uma reação. Provocando, agressivo. De novo, para mim, o pecador não é a questão. Quando eu fui falar desse assunto, eu não falei, este é o fulano de tal. Para mim não importa, é um provocador e tal. E tive que explicar. Tchutchuca do Centrão para os portugueses. Como é que você explicou? Separei. Tchutchuca. Aí eu falei, tchutchuca. Não vou lembrar as palavras exatamente, mas era assim, tchutchuca. Vem do funk, em que tchutchuca é alguém submisso, uma mulher submissa a um tigrão, que é o dominador. Que é tchutchuca, vem aqui para o seu tigrão. Então, isso está chamando ele de submisso. E Centrão é o grupo de partidos políticos, que apesar do nome não é de centro, mas é um partido que tende à direita e está aqui desde 1500, desde Pedro Álvares Cabral estava o Centrão, que se alinha por interesses e não por ideologia. E um grupo que o Bolsonaro condenou na eleição. Então, nesse momento, ele é acusado de ser submisso a um grupo de políticos fisiológicos. No caso, submissa. E ainda tem isso, ainda chamado no feminino. Então, para ele, é o pior dos insultos, porque mostra, a hipocrisia dele, porque ele criticava o Centrão e depois foi subserviente ao Centrão, e ataca na masculinidade frágil, que ele tanto tenta ressaltar quando diz que é chipado, quando é imbrochável e tal. Então, tchutchuca do Centrão, você ataca ele com 2 palavrinhas numa coisinha na ferida dele. Cara, foi muito genial esse apelido, né? E pegou. Pegou. Não, e mais do que pegou, aquilo todo mundo entendeu. Sim. Você pode falar assim, que absurdo, ele não pode tratar um presidente assim, ele foi agressivo. Você pode falar o que for. Mas você entendeu e entendeu por que o Bolsonaro se incomodou. É lógico. Você não estava nem aí. Né? Porque, para mim, se me chamar de tchutchuca, não me afeta. Não me afeta. Mas quando você fala de masculinidade e traz o feminino, você tratar alguém no feminino, sim. Nossa, é uma ofensa. Não, e ainda mais culturalmente, pela ser uma gíria do funk, né? Ainda tem essa coisa de ser da quebrada, de ser da periferia, que ainda entra mais preconceito ainda. Ainda tem isso. Porque a galera, imagina aí o mercado, essa galera que gosta do Bolsonaro, Tarcísio, né? Que é uma elite, né? Ainda soa como uma coisa, né? Ofensiva. É ofensiva, exatamente. Agora, só uma observaçãozinha aqui sobre a Débora. Vai se eleger, né? Se candidatar. Se conseguir sair da ficha limpa, eu acho que facilmente. Né? Porque você tem, por exemplo, tem um deputado que é o jogador de vôlei. Como é que ele se lançou como candidato? Porque ele fez um comentário homofóbico, foi repreendido. Sim. E pronto, é o suficiente. O Maurício, né? Isso. É. Então, esse é o suficiente. E aí, eu não estou nem caindo no mérito se ele é um bom deputado, se ele tem opiniões, se ele tem um projeto. Não pode sei. Até ser, né? Pode até ter. Mas o que lançou ele é isso. E a gente vive num momento em que não importa como você foi lançado à notoriedade. Pode ser por homofobia. Vai ter alguém que vai te adorar e vai votar em você porque você representa valores que você acredita que contemplem a sua visão de mundo. É muito raso, né? Mas é a realidade. Você viu o Trump? O Trump é uma contradição. Ele é alguém que defende a família, alguém que, em vários casos, já se mostrou, já foram reveladas inúmeras traições. O caso que ele foi julgado, que ele pagou o dinheiro ao advogado para comprar o silêncio de uma produtora de conteúdo adulto com quem ele tinha feito sexo. Só no início, falou assim, mas você não é conservador, é sua família. Não estou nem falando do dinheiro, do suborno, do silêncio. Então, é uma contradição. E o que você prega, né? É o que você... E o cara que ele se investe desse protagonismo do fala, um cara que tem 80 anos, que não consegue assumir a calvície, que tem que fazer uma escultura capilar, aquele tom de pele, aquela terracota. É risível. É muito caricato, né? Que ele é um homem que está gritando que ele liga tanto para a aparência.
Que homem macho mesmo não liga pra aparência. Tá não. nem aí, porra. O próprio Bolsonaro, né? Põe uma camisão, tem 17 milhões de Pix lá que mandaram pra ele, mas a camisa de time, chinelão e tal, não ligo pra isso, não ligo pra isso. O Trump, que tem essa... que é uma referência, é um cara que tá absolutamente obcecado com a própria aparência. O resultado é desastroso. É que o que leva um povo, cara, é inacreditável os Estados Unidos. A gente sempre sabe que os Estados Unidos é os Estados Unidos, né? A gente já sabe. Agora, porra, botar esse cara no poder 2 vezes, cara. A gente sabe que essa coisa do fascismo, a extrema esquerda e direita é uma coisa global, né? Não é uma coisa concentrada aqui, nossa. Mas, cara, porque... boa, esse cara, o que ele tá fazendo agora é muito sério, né? Mas Pior do que no primeiro mandato, né? Mas eu quero tentar, não vou defender exatamente o Trump, mas entender o contexto, com que mentalidade, com que intenção o eleitor foi para a urna. Aí eu vou dar um outro exemplo. Quando eu fui cobrir a eleição na Argentina, que teve vitória do Milei. Aí você olha assim, o Milei, o cara tinha cortar ministério, cortar obra pública, ajuda do Estado, aumento de pensão. É um desastre. Agora você chega lá, inflação de 200% ao ano. Um país caro, as pessoas na pobreza, corrupção evidente. Aí tem isso e tem o outro. Aí você, cara, não pode ficar pior. Então eu vou votar no Milei, porque ele tem um discurso de que pode sofrer um pouquinho, mas tem a prosperidade lá na frente. Até agora, não conseguiu oferecer essa prosperidade. A pobreza na Argentina aumentou e tal, apesar de ter gente aqui que vê, até pré-candidato, que vê Milei como um exemplo a ser seguido. É aquela coisa do choque, né? Tem que ser um método de choque. E no caso do Trump, você tinha uma ainda tem, né? Mas naquele momento, uma inflação muito forte nos Estados Unidos. Então você estava vendo os preços aumentarem, uma coisa que não existia nos Estados Unidos. Não existia. Agora, não dessa forma, né? Existia uma inflação assim, que você de 1%, 2% e tal. Inflação beirando 2 dígitos, não tinha. Então você tem isso, esse governo que está entregando isso. E o outro que fala que vai acabar com a inflação no primeiro dia. Ele é meio grosseiro. E tem a coisa do ressentimento, a ideia de que eu vou te dar um protagonismo que você não tem mais. Você que está aí, relegado, você que perdeu o emprego para os chineses, eu vou trazer fábrica. Convence. Aí eu não digo que está certo ou errado e tal, porque os americanos decidem a vida deles. Mas eu entendo o movimento, como eu entendo o movimento de votar no Milei. Porque a gente olhando de fora, fala, o cara é um louco. Nem proposta tem. Não tem. É um cara da televisão, um descabelado. Agora, esteja na Argentina. Esteja na Argentina naquele momento. É uma coisa horrível e outro. Vou no outro. Pode ser pior? Pode. Pode ser muito pior? Pode. Mas eu entendo esse momento. E quando o americano começou a lidar com inflação é uma coisa que, nesse momento que a gente fala, que é uma coisa que atormenta o governo Lula está com uma desaprovação recorde, muito por conta da questão da segurança, que nem é uma atribuição do governo federal, e a questão da inflação. É culpa do Lula? Não é exatamente sempre culpa do administrador, mas a inflação pega quem está administrando.